A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você, a sua casa, o seu lar, chegando aqui para deixar mais uma palavra para você e que Deus abençoe bastante a sua vida. Olha, buscar a Deus sempre faz bem, buscar a Deus é bom demais. A palavra de hoje é uma palavra que eu sempre cito, eu gosto dela, que eu aprendi, ao texto e eu vou compartilhar com vocês. Livro de Salmos 90, versículo 10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Pessoal, aqui é o salmista dizendo que Deus ele tem algo bom para nós, que é a nossa vida 70, 80 anos e está de bom tamanho. Alguns passam e outros não. Tá? Eu lembro sempre quando alguém vem me falar para mim assim, minha avó faleceu, quantos anos? Aí a pessoa fala, com 89, com 90, com 100, eu falo assim, foi mais do que o que Deus prometeu. O que Deus prometeu 70 e 80 com cansaço, se passar disso aí. Mas você foi para 90, que bom, né? É bom que pudesse estar mais conosco um pouco, mas por algum motivo não pôde estar. Mas qual é o problema, pessoal? Que a gente não aceita a morte. Por que a gente não aceita a morte? Eu vou lhe dizer. Porque nós não nascemos para morrer. O motivo é esse. Então a pessoa pode ter 100 anos, pode ter 70, 80, 90, pode ter 1000 anos. A gente não quer perder aquele ente querido. Por quê? Porque o ser humano não foi feito para morrer, mas por causa do pecado, o pecado gerou a morte, começando por Adão e Eva, e por isso que vivemos isso. E Deus não, o homem não vai viver muito. Porque até há um tempo atrás o homem vivia 300 anos, 900 anos, aí Deus viu que o povo pecava. Eu te faço uma pergunta, hoje, no tempo que estamos hoje, o povo peca, que é uma beleza. Imagine você, essa pessoa hoje, vivendo 900 anos. Ia ser 900 anos de pura devassidão. Mas teve que abreviar a vida do homem e da mulher, porque senão... Então, mas aqui o que o texto diz? Os dias da nossa vida chegam a 70 e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. E aqui temos que pedir, Deus, que eu tenha uma velhice farta, que eu tenha uma velhice, Deus, cheia de saúde, que eu tenha uma velhice, Deus, o Senhor me abençoando, me visitando. Eu lembro de um texto maravilhoso, Moisés morreu velho, e o texto lá está dizendo, pessoal, que Moisés, deixa eu ver se eu achei que o texto rapidinho não estava separado, Deuteronômio, capítulo 34. Capítulo 34, versículo 7. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. 120 anos. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu seu vigor. O que é que Deus fez aqui com Moisés? Pediu para Moisés subir um monte, né? E de lá ele ia ver toda a terra prometida, na qual ele ia ver, não ia entrar, porque Deus prometeu isso para ele, você vai ver, não vai entrar. Isso é um caso para outro dia explicar melhor. Mas qual detalhe que eu quero? É que ele morreu com 120 anos, ele ainda estava forte e ainda estava enxergando. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ele ainda estava forte, ele ainda estava enxergando. E aí ele sobe no monte. Alguns historiadores acreditam assim, que Moisés estava tão forte que Deus pensou, Moisés, sobe aí para você cansar um pouco, que você está muito forte. Sobe aí para você cansar um pouquinho, né? Aí você vai descansar, Moisés. Claro que o povo fala, né? Mas o que está escrito na Bíblia é isso aqui, 120 anos. E eu sempre tomo posse disso, né? Da idade de Moisés, da idade de Abraão, da idade do rei Davi. Por quê? Porque esses textos sempre estão lá dizendo assim, e eles morreram fartos de dias. Ou seja, morreu com abundância de dia. Eles viveram aquilo que Jesus fala em João 10:10. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. O que é isso? O texto grego está dizendo a zoe, depende da tradução, a vida de Deus dentro da pessoa. Então, quando a gente tem a vida de Deus, irmão, pode ser o que for. Eu lembro que eu sempre comentava aqui no ministério, que eu dizia assim, não, estou na idade de fazer obra, irmão, estou na idade de subir, descer, falar do amor de Deus. Quando eu estiver velho, aí sim eu vou passear, vou curtir, vou viajar, não vou querer saber de nada. Mas aí eu lembrei que na Bíblia está escrito assim, porque até na velhice darão frutos. Eu falei assim, ferrou, então até o velhinho eu vou querer fazer a obra de Deus, até velho, onde tiver porta para fazer, onde tiver uma rua para pregar, estou aí, né? Vou fazer a obra de Deus, a vontade de Deus. Por quê, pessoal? Porque Deus, ele sempre tem isso. Imagine Moisés, 120 anos, morreu farto de dias, morreu com força e morreu enxergando, né? E às vezes o que quando vai chegando na idade, uma das primeiras coisas que é afetada é a vista da pessoa, é o joelho,
é a força da pessoa. Aí tem que pedir, Deus fortalece meus joelhos, fortalece minhas pernas, fortalece meus olhos, Deus me dá saúde, Deus eu quero enxergar bem. E aí você pede a bênção dele, Deus, a mesma bênção que estava sobre Moisés, eu também quero que esteja sobre mim. E Deus, ele abençoa bastante. Pessoal, falar para você, que tá lindo demais, domingo a domingo, 6 da manhã, é amanhecendo com salmos, está lindo, 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 a equipe aqui, então uma bênção, pessoal, todo domingo com a missionária Juliana Souza de São Paulo, toda segunda comigo, toda terça com a diaconisa Tamires Cardoso, toda quarta com a Gisele Siqueira de São Paulo, toda quinta com a pastora Ana Paula Bueno de São Paulo, toda sexta com a missionária Aline Marreta e todo sábado com a missionária Alane Mota. Então, pessoal, se inscreve no nosso canal, você que está aqui pela primeira vez, assiste, compartilha. Você que acorda cedo, vai trabalhar, já deixa o celular programado para 6 da manhã entrar aqui, porque todos os dias tem um salmo aqui maravilhoso, baseado nesse devocional aqui, salmo para cada dia. E Deus está abençoando bastante, viu? Aos trancos e barrancos, hoje já é dia 21 de julho, e a gente sempre compartilha os vídeos aqui, todos os dias tem os vídeos aqui. Não é Deus que capacita o homem. Vamos ler a palavra para a gente ir embora, pessoal? Salmos 90, 10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Então, quando vai ver, é um sopro, passou. Mas que a gente tenha saúde e que a gente tenha vigor, porque Deus, ele quer isso para mim, Deus, ele quer isso para você. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, Jesus amado, Jesus querido, muito obrigado por essa palavra, por essa direção. Quantas pessoas, Deus, têm medo de morrer? Pai, ainda que essa pessoa viva muito, ainda que viva pouco, mas que viva no temor do Senhor, que viva em comunhão contigo. Porque estar na eternidade é incomparavelmente melhor. Jesus, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa direção. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém? Deus abençoe você, sua casa, seu lar, com todas as sortes de bênçãos.